Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que possam estar se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais e represento o quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e eu fico muito feliz em saber que tem cada vez mais aluno assistindo aqui às nossas aulas, através do nosso aplicativo e também no YouTube, no canal da Multirio. Pessoal, agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo louro, longo, olhos verdes, estou vestindo uma camisa preta e uma calça jeans. Estou aqui no estúdio da Multirio, temos uma mesa, um quadro, caso haja necessidade de eu escrever. Bom, agora que eu já me apresentei, eu quero saber, apesar de já ter uma ideia, eu sei que tem muita gente que já está usando o nosso aplicativo Rio Educa em casa. Mas para aqueles que ainda não sabem utilizar, é bem simples. Você tem que ter um aparelho de celular e lá você vai buscar na loja de aplicativos pela palavra Rio Educa em Casa. Depois você vai baixar, vai precisar de alguns dados, como seu e-mail, a sua matrícula, que você pode pegar lá na escola onde você estuda. Aí você faz o seu cadastro e pronto, que o aplicativo é totalmente gratuito. Você não vai gastar nem os dados da internet, nem os créditos do seu celular. Então, tem muita informação para vocês aprenderem e também se divertirem. Sem desculpa, combinado? Vamos acessar aí o nosso aplicativo. Bom, uma outra coisa que eu quero falar antes da gente começar é sobre o material Rio Educa de vocês. Aquele livro que vocês pegaram na escola, que tem a capa azul e branca. Pois é, esse livro, aqueles que vocês fazem as atividades, eles estão produzidos por professores da rede aqui do município. E nós, professores do Rio Educa na TV, acompanhamos esse livro para poder vir aqui dar essas aulas para vocês, para deixar as aulas bem parecidas, bem próximas com aquilo que você está aprendendo aí com a sua professora da sua sala de aula. Então, vamos acompanhar e ver que tudo é pertinho, que fica mais fácil de vocês aprenderem. Só não é para vocês fazerem as atividades sem antes vocês consultarem a professora de vocês, combinado? Ó, e quem já fez a atividade ou já assistiu um tema parecido dessa aula de hoje, não vai embora não. Fica aqui com a gente até o final, porque aprender nunca é demais. Bom, e agora, para a gente falar sobre o tema da aula de hoje, eu vou trazer para vocês aquele personagem que vocês já conhecem, né, que acompanha sempre as aulas aqui do quinto ano, que é o Meia. Vem, Meia, diz pra gente aí, por favor, qual é o tema da nossa aula de hoje. Isso mesmo, Meia, a gente vai estudar sobre a importância dos verbos dentro de um texto. Para começarmos, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, você sabe o que é verbo? E para que ele serve? Bom, vamos tentar responder essas perguntas para ficar mais fácil para vocês aprenderem. Bom, o verbo é uma palavra que denomina um fato. E esse fato, ele acontece dentro de um tempo. O verbo, ele sempre traz uma ideia para a gente de ação, estado e fenômeno na natureza. São as três possibilidades de ideias que o verbo vai trazer para a gente. Bom, existem muitas palavras, muitos vocábulos na língua portuguesa. E com os verbos não poderia ser diferente. Existem vários verbos para que a gente possa utilizar e também estudar. Mas você sabe que o que eles têm em comum? Os verbos eles estão divididos em três subgrupos que nós chamamos de conjugações. Conjugar um verbo, na verdade, é poder flexionar ele em várias formas, em vários tempos, modos, em vários números, pessoas e vozes. Voltando aqui para as conjugações. Existem três conjugações que a gente precisa estudar. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, como amar, dançar, estudar. Verbos terminados em er encontram-se na segunda conjugação, como, por exemplo, nascer, viver, morrer. E verbos da terceira conjugação, por exemplo, que são terminados em ir, como partir, sentir, mentir. A gente vai ver isso aí no próximo slide. E tem outras coisinhas que eu quero dizer para vocês, além aí da conjugação, vocês estão observando que tem outras informações. Essas informações são as flexões do verbo. O verbo ele pode se flexionar de acordo com o restante da frase. O que é isso, professora? Ele pode se modificar dependendo do que tem ali naquela frase. Então, a gente vai ver quais são as flexões. Temos aí a flexão por pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira. E número, singular e plural. Então, pessoa, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Essas três pessoas estão no singular. Olha aí no slide, pessoal. Depois nós temos nós, vós e eles, que são primeira, segunda e terceira pessoas do plural, que aí é a flexão por número. Temos a flexão por modo, que aí o verbo vai estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo.
Tem a flexão por tempo, que o verbo pode estar no presente, passado pretérito ou futuro. E temos aí também a voz, que pode ser flexionada em ativa, passiva ou reflexiva. Pessoal, tem umas coisinhas aí que não estão no slide, eu queria que vocês pensassem. Vocês perceberam que faltou aí o verbo terminado em "or"? Pois é, esse verbo também está na segunda conjugação. E tem uma outra coisa, vocês perceberam aí na pessoa que está eu, tu, ele, nós, vós, eles? Tudo bem, a gente pode usar ele, mas a gente também tem a pessoa ela e a pessoa elas, quando a gente não coloca o gênero masculino, né, somando aí com a gente. Então fica eles para os homens, meninos, e elas para as meninas, né, o gênero feminino e o gênero masculino, ok? Bom, tem uma outra coisa que a gente precisa saber. Além das conjugações e também das flexões verbais, existem as formas nominais. Elas são fáceis, são 3 e elas têm um pedacinho no final que faz com que a gente consiga lembrar quais são cada modo verbal. Vamos ver aí cada forma verbal, vamos ver aí no slide como é que funciona isso. No infinitivo, são os verbos que terminam em R. Por exemplo, dançar, cantar, mexer, varrer, partir, existir. E também aqueles que terminam com "or", como a gente já falou anteriormente. No gerúndio, gente, são aqueles verbos que estão conjugados terminando com NDO. Isso funciona numa ação que não terminou ainda. Por exemplo, eu estou ensinando verbos para vocês nesse momento. Vocês estão assistindo a minha aula. Todas elas terminam com NDO. Aí tem alguns outros exemplos: pingando, falando, comendo, vivendo, sorrindo, e todos os outros que terminam em NDO estão no gerúndio, uma forma nominal. E por último, a gente tem o particípio, que é uma ação finalizada, ela acabou de acontecer, que são os verbos terminados em "ado", na primeira conjugação, e "ido" nas segundas ou terceiras conjugações, como, por exemplo, amado, falado, falido, partido, lido. Por exemplo, as plantas têm crescido muito rapidamente. É uma frase que o verbo está na forma nominal no particípio. Na verdade, a gente está falando sobre isso tudo, mas é para vocês terem uma ideia e aprenderem que existem essas diferenças dentro do verbo. Existem muitas outras coisas também para a gente aprender dentro do tema verbo. Só que a nossa aula de hoje fala da importância do uso do verbo dentro de um texto. Por que o verbo é importante? O verbo ele é fundamental para a gente entender quase que em todas as frases o que ela quer dizer, o assunto principal. Não são todas as frases que é necessário ter o verbo. Por exemplo, se eu estiver por aqui e ver uma situação que me deixa impressionada, eu vou dizer, nossa! E você que está aí vai entender e eu não utilizei um verbo. Mas, na maioria das outras frases, a gente precisa colocar um verbo para que se entenda aquilo que a outra pessoa está querendo falar. O verbo é que traz, na maioria das vezes, o contexto, a parte mais importante daquele texto. Combinado? Lembrando que não são todas as frases que têm os verbos. Aí agora eu trouxe um outro slide, que eu trouxe mais frases e também um texto que eu retirei lá do material Rio Educa de vocês. Vamos primeiro ver essas frases aí, pessoal. São 3 frases que estão incompletas. Percebam, analisem, é um desafio para vocês fazerem agora. Vocês conseguem compreender o que essas 3 frases querem dizer? Tempinho aí para vocês, ó. Eu de segunda a sexta, nós, muita fruta, eles por muitos anos. O que será que essas frases querem dizer? A gente pode até supor, mas a gente não pode afirmar, a gente não pode ter certeza. Agora vamos ver aí como é que ficam as frases com o verbo certinho, como havia sido dito por alguma pessoa ou tenha sido escrito. Olha aí. Eu estudo de segunda a sexta. Temos o verbo aí, ó. Eu estudo. Agora a gente sabe o que aconteceu, né, de segunda a sexta. A próxima frase. Nós comemos muita fruta. Podia ser nós vendemos, nós compramos, mas é nós comemos muita fruta. Por último, temos aí, ó. Eles conviveram por muitos anos. Também poderia ser qualquer outro verbo. Por isso que eu disse que em algumas frases o verbo ele é muito importante, porque ele dá o sentido principal da frase. Agora a gente tem o texto que eu falei para vocês que eu retirei lá do material Rio Educa, da página 14 de vocês, ó. Então, eu fiz uma adaptação. Eu retirei os verbos para que vocês possam tentar compreender sem ele. Vou dar também uns minutinhos aí só para vocês olharem. Não precisa ler tudo não, mas dá para ter uma ideia? Só no comecinho aí, se você consegue entender o que está dizendo. Tem partes que você até consegue compreender, mas tem outras que não dá para entender nada sem o verbo. Vamos ver aí como é que ele fica, ó.
Então vamos lá, ó. Será então que há algo que possamos fazer para melhorar a qualidade do ar, a quantidade de lixo que jogamos fora e todo tipo de poluição que ocorre na nossa cidade? Claro que há o que fazer. Por todo o Rio de Janeiro acontecem ações em escolas, associações de moradores, em condomínios que vêm tentando mudar essa realidade. O importante é ter ações individuais e coletivas a favor do meio ambiente. Então, vocês viram como o verbo faz muita diferença? Em alguns textos, ele é fundamental para o nosso entendimento. Mais uma frasezinha que eu vou dizer aqui para vocês. Se por acaso eu falar, eu comprei um vestido azul, todo mundo entendeu, certo? Agora, se eu disser simplesmente, eu vestido azul, você entendeu? Pode ser várias coisas. Eu comprei, eu doei, eu ganhei. Por isso que em algumas frases é importante o verbo. E vocês perceberam que quando a gente coloca o verbo, a gente tem que flexionar ele de acordo com o restante da frase. Se for o passado, eu tenho que usar um verbo. Se for um futuro, eu tenho que usar um outro. Depende da pessoa, se é ela, se é ele, se é nós, eles. Enfim, tudo isso é muito importante. Bom, pessoal, agora vamos relembrar o que a gente viu até aqui. Nós vimos que o verbo ele pode ser conjugado em 3 formas. Primeira, segunda e terceira conjugação. Que a primeira conjugação são os verbos terminados em a, na segunda são os verbos terminados em er e o, e na terceira conjugação são os verbos terminados em i. Nós vimos também que ele tem flexões, né? Como a gente viu lá naquele slide, pode ser de tempo, de modo, de pessoa, de número de vozes. Nós vimos também que eles têm as formas nominais, que é fácil, que são aqueles finaizinhos que é só a gente, né, memorizar e com o tempo a gente praticando, a gente consegue isso facilmente. E também que a real importância dele é fazer sentido na maioria das frases, não são em todas. E vimos aí que o verbo, pessoal, ele traz aquela ideia de 3 coisas, vocês lembram? Vamos lá no quadro para a gente fazer 3 frases para ver se vocês realmente sabem o que eu quero dizer. Ó, vamos comigo. Eu acordei cedo hoje. Ok? Acordei vem do verbo o quê? Acordar, ó. Esse é o nosso verbo. Vamos pensar aí se ele quer dizer pra gente uma ação, um estado ou um fenômeno. Outra frase. Os livros estavam velhos. Verbo, qual é o verbo? Estavam, vem do verbo estar. E por último, choveu muito ontem. Vamos lá. Qual é o verbo aqui no choveu muito ontem? O verbo choveu, né? Chover no infinitivo. O que vocês acham que é acordei? Vocês acham que é ação? Vocês acham que é estado ou um fenômeno da natureza? Pensa aí, ó. Muito bem, quem disse? Ação. A ação é uma ação. Acordar é uma ação. Então, pessoal, olha essa frase aqui, ó. Os livros estavam velhos. O verbo estavam, que vem do verbo estar, no infinitivo. Seria isso, estado ou uma ação da natureza? Vamos pensar, ó. Os livros estavam velhos é o estado, é o modo que esse livro estava. Então, o verbo aqui, ó, ele está dando a ideia de estado. Choveu muito ontem. Choveu, gente, choveu. O verbo chover no infinitivo é um fenômeno da natureza. Então, não tem dúvida aqui, ó. Fenômeno. Fenômeno, que eu já me esqueci da natureza. Bom, pessoal, então é isso. Para relembrarmos a nossa aula de hoje, eu queria só finalizar com essa ideia aqui de ação, estado e fenômeno de natureza. Antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês. Quem tiver como aí dentro da casa de vocês, com quem tiver em volta, que tal fazer um jogo? Vamos lançar para a pessoa que mora aí com vocês um desafio. Vamos modificar uma frase. Por exemplo, bom, amanhã eu irei à escola. Vamos pedir para a pessoa, vamos lançar esse desafio, esse jogo, para a pessoa modificar esse verbo, seja no modo, no tempo, na pessoa, no número, ou da forma que ela achar mais fácil. Vou dar uma dica. Então, amanhã eu irei à escola. Amanhã eu vou à escola. Amanhã nós vamos à escola.
Eu estou indo para a escola. Nós iremos para a escola. Certo? Então, esse é o desafio. E tem mais um outro aí que eu acho bem interessante. Vamos tentar se comunicar com uma outra pessoa sem utilizar o verbo? O que vocês acham? Vamos tentar aí, depois compartilhe essa ideia, combinado? Então é isso, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo.